Olá pessoal, tudo bem? No último bloco, nós vimos a classificação dos órgãos públicos, faltando apenas um assunto para a gente finalizar: órgãos, que é justamente as teorias que explicam a manifestação de vontade do órgão público, tá certo? É justamente aquela teoria que explica aquela relação entre o agente e o órgão, ou o agente e o ente público, tá bom? A primeira teoria, que é a teoria mais antiga que explica essa relação entre agente e órgão, é a chamada teoria do mandato, tá certo? Então vamos lá para anotar as três teorias existentes referente à manifestação de vontade do órgão. A primeira teoria é chamada teoria do mandato. Essa teoria do mandato, ela explica de forma enfática que existe uma relação contratual, ou seja, na verdade é um contrato, é um mandato que existe entre o agente e o órgão ou ente público. Então, aqui nós temos a existência de um contrato, tá certo? Que é o que explica a teoria do mandato. O agente público, ele é mandatário do ente ou do próprio órgão. Qual é a grande crítica que se coloca nessa teoria do mandato? É justamente de que a relação do agente com o Estado não é uma relação contratual, é uma relação legal. A lei é quem determina e prevê, né, essa relação existente entre o Estado e o seu agente. Claro que o agente está lá no exercício da função administrativa por uma questão legal. A própria lei é quem atribui a função administrativa ao agente e não é um contrato. Então essa teoria, ela cai por terra justamente porque nós sabemos que não é um contrato que estabelece essa relação é estabelecida por lei, tá bom? Por isso que a teoria do mandato é uma teoria ultrapassada. E aí veio uma segunda teoria chamada teoria da representação. A teoria da representação. Aparando aí as arestas da primeira teoria, que é a teoria do mandato. Por que aparando as arestas? Porque ela corrigiu esse problema aqui do contrato, que de fato não existe um contrato entre o agente e o Estado. Decorre da própria lei essa relação entre agente e Estado, tá certo? Mas aí ela diz o seguinte, olha, quando se trata da representação, o agente público, ele age por força de lei, mas ele atua como um representante. E aí, qual é o grande problema dessa questão da representação? Quando nós falamos em representação, nós dizemos que existem duas vontades que são separadas. Quais são as vontades que são separadas? A vontade do agente, que é uma, e a vontade do órgão ou do ente, que é outra. Então, nós temos aqui duas vontades que são separadas. A vontade do agente e a vontade do órgão. E aí, claro, essa teoria sofreu críticas efusivas e coerentes. Por quê? Quando nós falamos de representação, claro, existem duas vontades. A do representante e a do representado. O representante aí seria o agente público e o representado seria o Estado. Mas, na verdade, não existem duas vontades. A vontade ela é única. A vontade ela é do agente. O agente que, por meio de lei, ele age por sua própria vontade. E, claro, a vontade do agente espelha a própria vontade do Estado. Tá certo? Então, não existe essa situação de representação. Não existem duas vontades diferentes, existe uma única vontade. Por essa razão, a teoria da representação também, ela cede, tá bom? Justamente porque a vontade, não existem duas vontades, existem só uma vontade. Ok? Portanto, a crítica da primeira teoria é a lei, a crítica da segunda teoria é vontade única. Por essa razão, nós temos a chamada teoria do órgão.
Essa é a que nós aplicamos hoje, teoria do órgão ou imputação volitiva. Imputação volitiva, tá certo? Essa é a teoria que está em vigor na atualidade, uma teoria alemã que veio por Otto von Guercke. Guercke, ele explicava o seguinte: não, a vontade ela é única. O agente, ele quando age, ele age de forma pessoal. Ele pessoalmente ele tem a sua vontade e quando ele age, o Estado, claro, está agindo juntamente com ele, porque a pessoa física do agente público, ela justamente cristaliza o próprio Estado, tá certo? Então a manifestação de vontade da pessoa jurídica se dá por meio da atuação da pessoa física do agente público. Essa é justamente a teoria do órgão, ou teoria da imputação volitiva, que dá inclusive aso, dá ensejo da teoria específica para a responsabilidade civil do Estado, que consta na nossa Constituição, no artigo 37, parágrafo 6º. Então é importante saber essa teorização aí. Vejam que quando a gente fala de órgão, teoria do órgão ou da imputação volitiva, nós sabemos que ela prega que essa relação ela decorre da lei e existe uma única vontade, tá certo? Então essa é justamente a teoria específica que vige hoje no Brasil, teoria do órgão ou da imputação volitiva. Vamos agora para a administração indireta, tá certo? E aí vamos ser bastante exaustivos na explicação da administração indireta, para a gente fechar aí, claro, a organização administrativa, só que esse ponto demanda boa parte dessa nossa aula, né? Aliás, o resto todo da nossa aula, administração indireta. Gente, quando eu falo em administração indireta, vocês devem lembrar a questão da descentralização, né? Quando nós temos a administração indireta, nós temos a descentralização dos serviços, uma descentralização administrativa. Lembrando também que a gente já falou das pessoas jurídicas que compõem a administração indireta, tá certo? Cafés, né? O C, os consórcios públicos. Os consórcios públicos só são perguntados quando vem especificamente no edital. Mas os consórcios públicos foi uma criação recente, né? A Lei 11.107 de 2005 criou os chamados consórcios públicos, que são associações públicas, né? E a lei aí dispõe a possibilidade dessa mistura aí dentro da administração pública indireta de pessoas jurídicas, né? A lei ela dispõe, a Lei 11.107 dispõe da possibilidade desses consórcios entre estados, municípios, a União, tá certo? E os consórcios públicos têm regramentos de autarquia, tá bom? Mas o que importa pra gente é justamente saber as outras pessoas jurídicas. Quais são? Autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas. Agora, existem características gerais que dizem respeito a todas elas. E aí a gente precisa aprofundar esse tema das características das pessoas jurídicas. Vamos lá. Características das pessoas jurídicas, PJs, da administração indireta. Temos que saber que existem características que estão ligadas por um elo em todas as pessoas jurídicas da administração pública indireta. Temos que saber primeiro, elas respondem pelos seus atos, tá certo? Então, como se trata de novas pessoas jurídicas, um processo de descentralização, elas respondem por seus atos. Claro, se são pessoas jurídicas, elas vão responder pelos seus atos. E como se trata de descentralização, eu descentralizo
o serviço público, eu não estou concedendo a essas novas pessoas jurídicas uma autonomia política. Elas não têm autonomia política, ou seja, elas não podem criar leis para se autobeneficiar. Não, elas não possuem, é importante anotar, não possuem autonomia política. Tá certo? Não possuem autonomia política. Aí vamos lá. Primeiro ponto, respondem por seus atos. Segundo ponto, não possuem autonomia política. E, Johannes, como é que é a criação e a extinção delas? Vamos ver. Esse ponto é importantíssimo. Criação e extinção. Isso está na própria Constituição Federal, no inciso 19 do artigo 34. Vem comigo, vamos lá. De olho na tua tela aí. Artigo 37, inciso 19. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. Vejam que o inciso 19 do artigo 37 estabelece que lei específica vai criar autarquia e lei específica vai autorizar a criação de fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas. Então, observem que para a criação das pessoas jurídicas da administração pública indireta, tem que ter lei específica. Só que nós temos uma lei, por exemplo, no caso das autarquias, que para elas a lei pura e simplesmente as cria. Então, basta a lei. Para uma autarquia, basta a lei. No entanto, para as outras pessoas jurídicas, quais são as outras pessoas jurídicas? Fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Nessas outras aqui, a lei ela apenas autoriza. Então, nós temos um diferenciador. Para criar uma autarquia, basta a publicação da lei específica. Então, para a autarquia, basta a sua publicação. Bastou a publicação da lei, a autarquia já está criada. No caso dessas outras, não. As fundações, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, elas, presta atenção, elas vão ser criadas a partir não só da lei. A lei vai autorizar. Então, a lei autoriza, depois ela tem que ser levada a registro. A criação delas vem só após o registro. Vão ser registradas, tá bom? Isso é o que traz a Constituição Federal de forma expressa. Então, se a questão ela vier perguntando como a Constituição trata essa matéria de forma expressa, é isso aqui, tá bom? Desta forma. Porque nós vamos ver, e aí vamos ser bastante efusivos nesse ponto, nós vamos ver que, por exemplo, algumas fundações, sobretudo as que têm natureza jurídica de direito público, elas vão se assemelhar às autarquias. Então, elas vão ser criadas com a publicação da lei específica, tá certo? Então, vamos ver de forma calma, né? Vamos ver de forma pausada todas elas, tá certo? Além disso, vejam, além da criação ser por lei específica, claro, a extinção tem que ser também por lei.
Então, para se extinguir, tem que ter uma lei também extinguindo. Aí vamos lá, ó. As características delas: respondem por seus atos, não possuem autonomia política, a criação e extinção é por lei específica. No caso das autarquias, a lei já cria de forma direta. No caso das fundações, empresas públicas e sociedade da economia mista, a lei autoriza a criação. Aqui existe uma autorização para a criação, tá certo? Aqui existe uma autorização para criação. Mas não só são essas características, nós temos também a característica da finalidade pública e específica. Finalidade pública e específica. Por causa dessa finalidade específica, nós temos o princípio da especialidade, né? Um dos princípios aí da administração pública, o princípio da especialidade. Além disso, temos também a chamada ausência de finalidade lucrativa. Ausência de finalidade lucrativa é outra característica das pessoas jurídicas da administração pública indireta. Mas você pode perguntar, mas Johannes, eu em algum lugar vi, por um exemplo, que a empresa pública ou a sociedade da economia mista, um banco, por exemplo, Banco do Brasil, que é uma sociedade da economia mista, teve um lucro enorme. Se teve um lucro enorme, então tem lucro. Eu não estou dizendo que não tem lucro. Existe e possui lucro, podem possuir lucro, tá certo? O que eu estou dizendo é que a finalidade não é lucrativa. A finalidade não é o lucro. Agora, as pessoas jurídicas da administração pública indireta que explorem de forma direta a atividade econômica, é possível que ela tenha lucro. É até bom que tenha, né? Para não ser deficitária. É até bom que ela tenha lucro. Mas a finalidade dela, de forma específica, não é obter o lucro. Tá certo? Então, um cuidado específico é justamente isso. E aí, é importante a gente ver o artigo 173 da Constituição Federal. Vem comigo, vamos lá. 173, olha o que diz a Constituição. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definido em lei. Certo, gente? Então é justamente isso. Então essas são as características justamente das pessoas jurídicas da administração pública indireta. Só para a gente finalizar, existe uma característica que eu acho interessantíssima também colocar para vocês. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 características. A última é a relação de controle, que nós já vimos, né? Relação de controle. O controle aqui, ele é finalístico. Controle de finalidade, vindo aí pela própria lei. Tá bom, gente? Então essas são as características. Vamos agora, de forma específica, tratar sobre... Vejam aí, vocês podem pausar, né? E anotar essas 6 características, tá bom? Vamos agora para as autarquias. Vamos para a primeira pessoa jurídica, ver agora de forma específica a primeira pessoa jurídica da administração pública indireta. Vamos lá. Primeira pessoa jurídica, chamada autarquia. Vamos lá para a autarquia. A autarquia, a própria lei, o Decreto-Lei número 200 de 1967, ele traz o conceito de autarquia. E aí, vamos colocar na tela esse conceito, vamos lá, de olho na sua tela, olha aí. A autarquia é o serviço autônomo criado por lei com personalidade jurídica, claro, tem personalidade jurídica própria, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da administração pública que requeram para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira,
descentralizada, tá certo? Tá aí a descentralização das autarquias, obviamente, importantíssimo saber, né? Aí vamos lá. Primeiro ponto, saber quais são as características específicas e próprias das autarquias. Quais são as características próprias? Características próprias das autarquias. Características. Eita, que hoje eu estou escrevendo muito ruim, viu? Estou precisando de umas aulas de Tiago. Características. Pronto. Características das autarquias. Vou botar aqui autarquias, né? Quais são as características? Primeiro, a criação e a extinção sempre vai ser por lei. A lei é quem vai criar ou extinguir, tá certo? Criação e extinção por lei. Lei específica cria, lei específica extingue. Outra característica, tem personalidade jurídica de direito público. Opa! Aqui eu preciso que vocês retomem aquela aula que nós vimos sobre as características da administração pública direta. Aquelas características vão se aplicar às autarquias, porque as autarquias vão ter regime jurídico de direito público, tá certo? Então, vejam, quando eu falo em regime jurídico de direito público, são aquelas prerrogativas que nós vimos, necessidade de licitação para contratação, nós temos aquelas prerrogativas fiscais, aquele controle fiscal que nós vimos, nós temos aquelas prerrogativas do ente público, né? Do ente público, como são prerrogativas processuais, tá certo? Dentro do processo tem algumas prerrogativas como, por exemplo, a dobra dos prazos. Então, tudo isso se aplicará também às autarquias. É importantíssimo saber que as autarquias, elas vão possuir personalidade jurídica de direito público. Não só isso, o patrimônio delas é um patrimônio próprio e inalienável. Também é impenhorável e imprescritível. Então, proteção patrimonial, vão ter a chamada proteção patrimonial. Claro, quando eu falo em proteção patrimonial, vai ter um patrimônio próprio, esse patrimônio é inalienável, só a lei vai poder alienar, claro, né? E esse patrimônio, ele é impenhorável, não se pode ter penhora em relação a esse patrimônio das autarquias. Também ela vai possuir capacidade de autoadministração. Capacidade de autoadministração. As autarquias, elas se auto-administram, tá bom? Vai ser exercido um controle sobre elas? Sim, a pessoa jurídica vai exercer um controle sobre elas, sim, mas um controle finalístico. É um controle finalístico, tá certo, gente? E desempenham funções tipicamente públicas. As autarquias, elas desempenham funções tipicamente públicas. Certo? E aqueles privilégios que nós vimos, né? Os privilégios tributários, aqueles privilégios processuais, vai ter também, as regras licitatórias, tudo aquilo que se aplica às pessoas jurídicas da administração pública direta, que nós vimos, aquelas características todas se aplicam às autarquias. Mas a autarquia faz parte daquele procedimento que nós falamos de descentralização, né? É uma criação de uma nova pessoa jurídica. Vamos dar alguns exemplos de autarquia para ficar mais fácil o entendimento, né? Uma autarquia, que nós já falamos na aula passada, INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, é uma autarquia. O Bacen é outro exemplo de autarquia. As universidades federais, por um exemplo, também são espécies de autarquias, né, específicas que nós vamos ver.
tá bom? Porque nós temos espécies de autarquias. Aliás, é um assunto muito importante. Vamos ver agora, vimos características, vamos ver agora espécies autárquicas, né? Vamos lá. Espécies autárquicas. Espécies de autarquia. Primeira espécie de autarquia, nós temos as chamadas autarquias profissionais. Autarquias profissionais. Gente, quando nós temos pessoas jurídicas que são criadas para controlar e fiscalizar as diversas categorias profissionais, nós estamos diante das chamadas autarquias profissionais, tá certo? Com exceção de uma, a OAB. A OAB, o Supremo Tribunal Federal, disse que não são autarquias a essa entidade de classe específica, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, ela não é uma autarquia, tá certo? Ela vai estar inserida dentro do regime de direito privado. Mas o resto, todas as entidades de classes possuem natureza autárquica, tá bom, gente? Possui natureza autárquica. Além disso, nós temos as chamadas autarquias territoriais. Autarquias territoriais. Os territórios, eles não fazem parte do composto da organização do Estado. Nós temos 4 entes da administração direta, né? União, Estados, Distrito Federal e municípios. Mas podem ser criados territórios. Os territórios fazem parte da descentralização administrativa da própria União. E aí, os territórios possuem natureza jurídica de autarquia. Então, vão ser autarquias territoriais. E nós temos algumas autarquias em regime especial. Autarquias em regime especial. Quais são as autarquias em regime especial? Um exemplo, as universidades públicas. As universidades públicas são autarquias em regime especial. Olha, vou botar aqui. Universidades públicas. Mas não só elas. As universidades são consideradas autarquias. Não só elas. Nós temos também as chamadas agências reguladoras. Johannes, universidade pública eu sei o que é. Mas explique a agência reguladora que eu já ouvi falar, mas não sei o que é. Vamos lá. O que é uma agência reguladora? A agência reguladora é uma autarquia criada em regime especial para fiscalizar, controlar ou até normatizar a prestação de um serviço público que foi delegado a um particular. Um exemplo, um serviço público de fornecimento de energia elétrica que foi delegado, foi transferido para um particular. Esse serviço público, e no Brasil todos os serviços públicos de fornecimento de energia foram delegados para um particular, cada estado aí vai ter a sua empresa responsável por esse fornecimento, tá certo? E aí, esse serviço público, que agora está nas mãos de um particular, precisa ser fiscalizado pelo Estado. Essa fiscalização, o Estado vai fazer, vai criar uma autarquia específica para poder controlar e fiscalizar a prestação desse serviço. Trazer aí as leis, as normas básicas, né, sobre esse serviço público, tá bom, gente? Então, as agências reguladoras, elas servem justamente para isso, para poder normatizar, regular, fiscalizar o serviço público que foi passado para um particular. Essa é a função das chamadas agências reguladoras. Nós temos a ANS, a Agência Nacional de Saúde Pública Suplementar, nós temos a Anvisa, né, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, nós temos a Anatel, nós temos a ANEEL, de Energia Elétrica, nós temos a ANP, que trata sobre petróleo. Então vejam, que é a Agência Nacional do Petróleo, né? Vejam, todas essas agências reguladoras
servem justamente para isso. Servem para regular, fiscalizar e regulamentar o serviço público que foi passado para uma pessoa jurídica de direito privado, tá bom? Para um particular. Tá certo, gente? E aí, nós temos as também chamadas agências executivas. Além das agências reguladoras, nós temos as agências executivas. As agências executivas, elas são, na verdade, uma entidade da administração pública indireta na qualidade de autarquias em regime especial. Claro que o regime jurídico dela é especial e existe um dado específico das agências executivas, que é justamente elas passarem por um plano estratégico de reestruturação. Claro, quando falamos sobre agências executivas, as agências executivas, elas passam por um processo de qualificação específica, voltado para a melhoria da sua gestão e a redução dos custos. Então, quando eu falo em agência executiva, eu falo em contrato de gestão. Por que existem as agências executivas? Porque existem. Elas vão ter natureza de autarquia, porque as agências executivas são justamente aquelas autarquias que passam por um contrato de gestão, tá certo? Que é celebrado de forma periódica, né? Geralmente de ano em ano, né? Com essas agências. Esses contratos de gestão são feitos basicamente anualmente. Um exemplo de uma agência executiva é o Inmetro, tá bom, gente? Então, fechamos aqui autarquias. É importante você saber aí tanto não só a classificação, como as características especificamente das autarquias e as espécies de autarquias existentes. As autarquias profissionais, as autarquias territoriais e as autarquias em regime especial. Claro que não só são essas que nós temos. Temos as autarquias gerais também, que são autarquias como, exemplo, o INSS, né? Então, é importante saber a natureza jurídica das autarquias e as suas espécies, tá bom? Próximo bloco, a gente continua com fundações, empresas públicas e sociedade da economia mista. Até daqui a um pouquinho.